Próximo orador inscrito, por sessão do deputado Fernando Hugo, falará o nobre líder do DEM, deputado Edson Silva, que disporá de até 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu sempre tenho merecido dessa casa, dos seus integrantes, dos membros desse parlamento, a maior atenção, e isso me é muito gratificante, merecer sempre a atenção e o respeito de todos aqueles que têm assento neste plenário. Mas hoje eu gostaria de uma atenção maior para o que tentarei me expressar aqui. Uma atenção de todos, mas gostaria de uma atenção mais determinada dos médicos que são deputados estaduais nessa casa, como o deputado Fernando Hugo, deputado Perbuaire, deputado Roberto Cláudio, deputado Heitor Ferrer, que não está aqui no plenário, mas deve estar na casa. Porque o assunto que eu quero aqui tratar, senhor presidente, deputado Goni Arruda, eu considero de uma grande importância para o Estado, para a sociedade como um todo. Eu quero aqui me referir dos pacientes portadores de doenças incuráveis, daqueles que estão em tratamento nos hospitais públicos e são considerados pacientes doentes em processo terminal, o que quer dizer não recuperará a saúde e a morte já está anunciada. O que nós estamos vendo, e eu considero isso uma questão preocupante, antes de considerar o ato uma questão de desumanidade, é que esses doentes em hospitais públicos, quando diagnosticado que a sua doença é incurável, não retrocede mais, não alcançará mais a saúde, ele é convidado a deixar o hospital, a desocupar o leito do hospital onde ele está sendo medicado, tratado, e é obrigado a ir para casa. Morrer em casa. É o convite da morte. Você vai morrer em casa, perto da família. Nós precisamos desse leito. Porque outro doente que pode ter a saúde recuperada vai precisar desse leito. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a sociedade que nos vê pela televisão, que nos escuta pela rádio, um paciente pobre, muitas vezes sem salário, porque se está doente, não está trabalhando, não tem renda, não tem salário. E quando lhe diagnosticam uma doença incurável e que ele é convidado ou obrigado a deixar o leito do hospital público e ir para casa, ele vai aumentar o seu sofrimento. Além do sofrimento provocado pela doença, dores insuportáveis, a questão da higiene e a questão da alimentação. Faltam medicamentos, falta condições de higiene e falta alimentação. O que é isso? O Estado colocou no leito da morte, dentro de sua casa, um cidadão na míngua, para morrer a míngua. Vai morrer com dores, vai morrer sujo, vai morrer de fome. Porque o leito daquele hospital que ele ocupava já tem outro paciente. Deputado, me permita uma parte em tempo. Com o maior prazer, deputado Fernando Hugo. No momento em que lhe agradeço ter me permitido usar esta tribuna, no tempo em que Vossa Excelência estava inscrito. Então, vejo, os senhores, que há uma diferença do paciente rico, do hospital particular ou com assistência de plano de saúde, quando é convidado a morrer em casa, doença também, processo terminal, esse paciente que tem condições financeiras leva uma UTI de um hospital para casa, vai médico todo dia, uma enfermeira permanente, tem a higiene, tem os medicamentos e tem a alimentação. Morre assistido pela família com dignidade. Mas o pobre, sem salário, sem renda, morre gemendo de dores,
morre com a dor da doença e a dor da fome e morre em situação desumana pela falta de higiene. Então, como condenar o hospital público por isso? É complicado. Senhores médicos, deputado Perguari, deputado Fernando Hugo, é complicado apontar o hospital público, o diretor do hospital público, como desumano, porque mandou o paciente morrer em casa sem a menor assistência para uma morte com dignidade. Por que é complicado criticar o responsável pelo hospital público? Porque o leito que esse paciente estava ocupando já está sendo ocupado por outro paciente que depende do serviço público de saúde para tratar a sua saúde, para tratar a sua doença e recuperar a sua saúde. Mas então temos que buscar uma solução para esse problema. Então eu quero ir no cofre do governo do Estado, onde estão aqueles recursos chamados FECOP, Fundo de Combate à Pobreza. Tem pobreza mais aguda do que essa? De uma pessoa já com a morte anunciada, morrendo de dores sem medicamentos, morrendo de fome por não ter alimentos, morrendo à míngua ali em situação deplorável pela falta de higiene. Tem pobreza maior do que essa? Tem miséria maior do que essa? Então esse FECOP vai ter que olhar, pelo menos é o que eu pretendo e quero essa mesma pretensão dos meus colegas parlamentares. Tirar do FECOP, todo mês para o doente terminal, um salário mínimo até a sua morte, improrrogável. Não se transfere para a família esse benefício, só para o paciente. Para dar a ele, pelo menos, os alimentos e os medicamentos para uma morte suportável, uma morte com dignidade, se é que pode-se dizer que existe morte com dignidade. Deputado Fernando Hugo, é com muito prazer que eu escuto Vossa Excelência. Deputado, sóbrio, sereno, com essa voz fantástica que Vossa Excelência ocupa os espaços, mesmo sem a eletronicidade dos microfones, mas posta-se a reflexão de cidadãos. Eu não quero aqui politizar, dizer que ontem era bom, hoje é ruim, que amanhã vai ser pior. Esse problema que Vossa Excelência traz é um problema que joga a anticidadania muitas ações feitas em hospitais do Sistema Único de Saúde no Brasil. Olhe, meu amigo deputado Edson Silva, senhores que nos assistem, quantas e quantas vezes já doeu-me a alma, tanto quanto se pode imaginar, dói num cidadão e num médico em especial, porque a responsabilidade o faz obrigatoriamente ter a alma viva de sentir a dor da família, dar alta num paciente com acidente vascular cerebral, sabendo, todos nós, que ele não terá no ambiente familiar um mínimo de acompanhamento higiênico, nutricional, medicamentoso e de qualquer tipo de terapia complementar, de fono, de fisioterapia ou de terapia ocupacional. Quanto dói em nós saber que dá-se alta num paciente com fase terminal de doenças cancerosas, sabendo todos nós que esse paciente vai para o domicílio mais singelo, humilde e simples, sem o amparo mínimo do analgésico, simples que seja, para balsamizar os ais e as dores que agridem-no. É por isso, bem muito por isso, que quando eu falo aqui que há um paradoxo em se viver ululantemente jogando aplausos para o governo do Brasil e dos estados como um todo e dos municípios como um todo, a gente pede que se visite pacientes desses como o senhor traz para cá, e são aos milhares que encontram por aí. Às vezes, a irracionalidade que leva à apimentação do debate político faz com que não se veja que criticar não é só por criticar. Um país que tenta inserir-se no mundo de primeira qualificação tem coisas desse tipo, sem um mínimo de